Oi, gente, eu sou a Monique, eu sou aluna de administração do Mackenzie e hoje eu vim conversar com uma pessoa que vive o Comex na prática, que tem muita bagagem e muita experiência do Comex. Então, hoje eu vim conversar com o Celso para entender melhor sobre o Comex e conseguir tirar informações e trazer essa bagagem para mim e para vocês também que estão assistindo. Oi, Celso, muito obrigada por você ter tirado um tempo e aceitar fazer essa conversa, essa entrevista. E, enfim, muito obrigada. Ok, Monique, é um prazer receber você aqui na nossa empresa Obrigada. e também é um prazer receber os seus colegas lá do Mackenzie. Vamos bater um papo e trocar informações, né? Sim. A princípio, o que eu queria mesmo era, de começo, assim, antes das perguntas que eu tenho para te fazer, eu queria entender um pouco mais sobre você, quem é o Celso e também o que é a UEFA. A UEFA é aqui a empresa dele, que a gente está aqui, então eu queria entender mais sobre a UEFA, mais sobre você, algo mais resumido para a gente realmente entender quem é você, com quem a gente está falando. Ok. Olha, a UEFA tem 17 anos no mercado. Estamos Uhum, localizados aqui no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. uhum. E o nosso segmento, a gente trabalha com importação de máquinas e matéria-prima para fabricação de fios e cabos elétricos e eletrônicos. Legal. Todos os nossos clientes aqui são indústrias de fios e cabos. Sim. Alguns deles se especializam em condutor elétrico, outros em telecomunicações, outros em cabos de áudio e som. Uhum. Então, o nosso dia a dia é esse. Eu trabalho com importação por conta própria, existe por encomenda e por conta e ordem. Tá. Só que nós optamos por conta própria, que é um diferencial. Depois eu posso explicar melhor o Uhum. porquê. E para isso, é necessário ter um armazenamento, tem que ter uma área de armazenamento. Então, nós Sim. temos aqui 3.700 metros quadrados para armazenar os produtos, Nossa, as bem grande. máquinas e as matérias-primas. E a gente depois vende isso pulverizado, cliente por cliente, conforme vai mês a mês as vendas vão acontecendo. Então, esse é o Sim. nosso dia a dia, né? A UEFA Legal. é isso aí. Legal, interessante. Acho que vai ser uma conversa boa, vai dar para tirar bastante informação. Bom, a primeira pergunta, então, já começando assim com as perguntas, o que eu queria saber é, antes da UEFA, antes de você ter a UEFA, como que foi a sua carreira profissional? Uhum. Eu vou pontuar assim. Eu me formei em engenharia mecânica na Escola de Engenharia Mauá. Eu tinha Legal. 22 anos. Uhum, Assim que eu me formei, eu já fui trabalhar numa indústria metalúrgica do meu pai. Meu pai tinha uma indústria metalúrgica e eu fui tá. trabalhar com ele. Sim. E o meu cargo era gerente de produção. Chegou a ter 100 funcionários. Eu tinha 9 encarregados subordinados a mim. Os departamentos, por exemplo, era fundição, repuxo, solda, polimento, Uhum, a parte de verniz, embalagem. Então, eu tive essa experiência na parte de indústria metalúrgica. tá. Mas antes dos meus 22 anos, eu também tive uma experiência na indústria moveleira, porque o meu pai também teve uma indústria de Ah, móveis. sim, legal. Mas eu era adolescente, já não ficava o dia inteiro, porque eu também estudava, né? Mas ajudava Uma um pouquinho ajuda. lá. Uhum, Depois da indústria metalúrgica, eu saí dessa empresa e montei uma empresa de serviços em manutenção predial, em condomínios residenciais. hum, A gente fazia manutenção em sistemas coletivos de antena coletiva, interfone, telefone, portões automáticos, a parte de segurança, que seria o circuito fechado de TV, sim. proteção perimetral, cerca elétrica. Então, esse era o nosso dia a dia, tanto manutenção como instalação de sistemas novos. Uhum, tá. Aí, uma certa ocasião, tive uma oportunidade e me desliguei da empresa de serviços e entrei na UEFA, que é a nossa empresa atual do segmento do comércio, né? Comércio. Então, posso ter entendido errado, mas então nessa outra empresa que você tinha e nas outras que você trabalhou, você não trabalhava na área do Comex, não tinha a ver com Comex. Correto. Na Tá. indústria moveleira, metalúrgica e de serviços que eu atuei, Sim. não tinha comércio exterior. Tive o primeiro contato com o comércio exterior nesta Aqui empresa que eu estou agora. atualmente, a UEFA. Entendi. Entendi. E quais são as atividades desenvolvidas pelo Comex e como que você vê a importância do Comex aqui na sua empresa, aqui na UEFA? Ok. Eu vou dar uma passada rápida nas rotinas que a gente faz aqui, né? Tá. A primeira etapa nossa aqui é pesquisa e desenvolvimento dos equipamentos ou matéria-prima. Então, existe uma Sim. fase que é trocar informações com o fabricante, pedir especificações, entender, pedir amostras, às vezes, se é possível vir por avião alguma amostra para fazer testes. Então, Uhum. essa etapa, às vezes, demora uns 3, 4 meses entre troca de informações. É uma etapa de pesquisar e Nossa, desenvolver o bastante tempo. produto, verificar preço, se é competitivo o preço do importado em relação ao fabricante nacional. É um trabalho bem elaborado. Uhum. Mas vamos dizer que a gente teve sucesso nessa pesquisa e o produto é competitivo. A Uhum. gente decide importar um primeiro lote. Aí entraria a segunda fase da rotina do Comex, que eu diria que é o pedido de compra. Eu tenho que elaborar um Tá. pedido de compra e passar para o fabricante. Tem que ter uma certa atenção nessa fase para conseguir pedir direitinho, pedir todas as especificações, tensão de alimentação, por exemplo. Uhum. Se você não pedir certinho para a fábrica, de repente ele escolhe uma tensão de 380 volts trifásico e eu quero usar 220 trifásico. A Sim. frequência na China é 50 Hz, aqui é 60 Hz. Então, na hora de fazer o pedido, tem que tomar atenção em todos esses cuidados. Ok. Depois vem a fase do pagamento inicial, que é um fechamento de câmbio.
o inicial, depois o final, quando a carga está pronta. Uhum. Depois é contratar uma empresa de frete para fazer o container vir da China ao Brasil. Sim. Hoje eu trabalho quase a shipping, praticamente 100%, é um parceiro nosso há mais de 12 anos. Nossa, legal. Então, quando eu tenho uma carga para embarcar, eu faço contato com a Asia Shipping, e a Asia Shipping vai procurar um armador para conseguir uma reserva em navio. O armador são empresas que têm uma frota de navio de carga. Os exemplos que eu vou dar, MSC é uma, que a maioria conhece a MSC como navio de cruzeiro, mas a MSC também tem a frota de navio de carga. Legal. A outra é a PIL, tem a Maersk e tem uma infinidade de armadores. Sim. Então esse meu correspondente Asia Shipping vai fazer contato com esses armadores e conseguir uma vaga em algum navio e um valor de frete bom para conseguir embarcar nossa carga. Desculpa, os armadores são quem traz o container da China para cá. Isso. Entendi. É a empresa que detém a frota de navios, né? Certo, então, são eles que fazem o transporte. Uhum. É feito o embarque, então eu já sei que minha carga está num navio determinado e vou acompanhando a viagem. Certo. Próxima etapa é, quando chega no Porto de Santos, o meu despachante vai fazer o registro da carga. Né? Entra no site do Siscomex, coloca toda a carga que está, a quantidade, o tipo de produto, gera os impostos, é debitado da conta da empresa na hora os impostos, e a gente aguarda o canal, que seria o resultado, sai um canal verde, cinza ou vermelho. Tá. Saindo o canal verde, que é o que acontece mais, você já pode retirar o seu container de Santos e trazer para sua empresa. Então, na próxima etapa, eu vou contratar uma empresa de transporte rodoviário, uma transportadora, para ir no terminal de Santos, retirar o meu container e trazer na porta da empresa. E aí o meu pessoal da expedição vai fazer a desova do container. Abrir as portas, tirar a carga, esvaziar o container e eu devolvo o container no terminal de Santos. Aí encerraria o processo da importação. Então, essas são as etapas que a gente cumpre, né? Numa importação, as etapas. Sim, e essa parte da pesquisa e desenvolvimento que você falou que demora mais ou menos uns 4 a 5 meses, mas essa parte da pesquisa, mais fabricação de máquina, mais chegada até aqui ao EFA, demora mais ou menos quanto tempo? Ok. Olha, eu diria assim, eu calculo assim, uns 8 meses no mínimo, entre você iniciar uma pesquisa de um produto e depois fazer chegar o primeiro lote na sua empresa para você testar se está adequado, se atende à necessidade e aprovar o produto para depois fazer uma outra compra e virar um produto de linha. Sim. Então, se vai uns 3, 4 meses para você pesquisar e desenvolver, depois a etapa de compra é 90 dias também entre você fazer o pedido e chegar o produto aqui. Então, somando esses meses aí, dá em torno de uns 8 meses aí. Então, por exemplo, se você estiver pesquisando algum produto novo agora e for toda essa etapa, geralmente vai chegar então só lá para dezembro, ou talvez no começo do ano que vem, fim desse ano, mais ou menos, né? Estamos no mês de final de março, abril, então mês 4, mais 8, 12, né? Bastante tempo mesmo. Isso só se for produto novo, né? Isso, produto novo. Tá, produto de rotina, basta você elaborar o pedido de compra, 90 dias, 100 dias já está aqui na empresa. Sim, e já sabendo disso, quais são as atividades desenvolvidas pelo Comex, eu queria saber quais habilidades a pessoa precisa ter para desenvolver essas atividades do Comex. Ok. Olha, eu diria assim, a pessoa para trabalhar no Comex, ela teria que ter, além, lógico, da rotina, domínio da rotina da importação, das rotinas administrativas da importação. Sim. Tem que ter um bom domínio no software Word e Excel, porque é primordial, são os dois mais usados na importação ou exportação, porque você tem um monte de documentação que é feita em Word. Sim. Então, tem que ter o domínio. A parte de Excel é importante porque envolve um monte de números, né? Cubagem, peso bruto, peso líquido, impostos, custos da importação, para depois definir o preço de venda. Então, esses dois tem que ter domínio. E, logicamente, fora isso aí, tem que ter o conhecimento de inglês, tem que conhecer a língua inglesa. Hoje em dia é necessário. Sim, porque a comunicação com os fornecedores é em inglês, mesmo por escrito ou verbalmente, então tem que ter. Sim. Além disso, eu daria uma sugestão, se a pessoa não tem, que desenvolva habilidade de organização de documentos, porque até para efeito fiscal, você tem que guardar os documentos por 5 anos, por uma fiscalização. Entendi. E uma auditoria que possa ocorrer na empresa, tem que ter os documentos. Fora isso, o arquivo digital também da documentação, para você ter eficácia no seu trabalho. Porque, um exemplo, hoje você quer importar uma fita que você já importou há um ano atrás. Sim. Se você não souber os dados da importação dessa de 1 ou 2 anos atrás, para você ir lá buscar aquela importação, para ver a espessura da fita, a resistência elétrica da fita, você vai ganhar um tempo. Se você começar do zero agora, perguntar para o fabricante, se você tem a fita, você não consegue nem, você não lembra
dados do produto. Sim. Então, é melhor, é bom que você tenha essa organização para poder ter acesso rápido à informação e você ganhar tempo e você ser um funcionário mais preparado, eficaz, né? Ser um colaborador com produtividade. Sim, já está mais preparado, né? Uhum. E falando nisso das habilidades que a pessoa precisa ter, agora eu queria saber o oposto. O que ela precisa ter de muita atenção para não fazer nada de errado? Ou como, por exemplo, se fosse um funcionário seu aqui da UEFA, o que ele precisa estar muito atento? Qual é o ponto de atenção que ele precisa para não fazer nada de errado, não trazer um prejuízo para a UEFA, por exemplo? Ok. Então, vamos falar um pouquinho na parte como a gente faz o pedido. Supondo que o produto já está aprovado, o pedido de compra. No pedido de compra, é o que eu falei, especificar direitinho todas as características do produto, tudo. No pedido de compra, a primeira etapa, ele tem que ter uma atenção boa. Tá. Depois, a parte análise de documentos. Porque a empresa do frete, na hora que a carga está pronta para embarcar, o fornecedor vai informar o que tem dentro do container, um monte de informações, e vem esse documento para a gente dar o ok, se está tudo perfeito e pode dar sequência. Sim. Se nessa hora a pessoa do Comex tiver uma desatenção e errar um número, o NCM, que é um número de nomenclatura no Mercosul, depois, para alterar esse documento, existem taxas, às vezes $150 para você alterar um número num documento que já está impresso original. Nossa, por número? Então, a empresa, o armador, que é da frota do navio, se a gente pedir para ele, olha, errou o NCM, preciso trocar. Ok, a gente troca, $150. Então, não é cabível que um funcionário, por uma desatenção, cause esse transtorno para a empresa. Então, atenção na análise dos documentos, com calma. Não faça em 2 minutos já dá ok. Vê 10 minutos, leia, releia. Na hora que você estiver bem confiante, você dá ok. Sim, até porque é um documento sério, né? Se fizer algo de errado. Imagina se a pessoa erra vários números, tem que pagar várias vezes, em dólar ainda, hoje em dia, né? Então tem que ter atenção na parte dos documentos. Outra parte seria a parte de contratação do frete. Porque não é só o valor do frete. Envolve mais alguns pontos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma empresa cobrou $4.000 para um frete marítimo para trazer um container da China para o Brasil. $4.000. Aí eu tenho uma oferta de $3.000. Aí eu vou nesse que é mais barato. Mas às vezes eu tenho que personalizar a parte do free time e transit time. Por quê? O free time é o tempo que o armador te dá, MSC, PIO, Maersk, eles são os donos dos containers. O free time é o prazo que eles te dão para quando chegar o container em Santos, é o prazo para você tirar ele de Santos, trazer na sua empresa, desovar e devolvê-lo vazio. Esse é o período de free time. Eu só contrato frete com 21 dias de free time, que é um tempo para eu poder fazer todo esse processo de registro da carga, retirar e devolver. De repente, esse frete de $3.000 que me ofertaram, eu não fiquei atento, e é 14 dias de free time. Já aconteceu de ter 7 dias de free time. Nossa, pouco tempo. Então, se eu ultrapassar o free time, eu começo a ter uma taxa diária de multa por não devolver o container no prazo certo. Isso é uma taxa que chama-se demurrage. Então, é uma taxa diária que vai, às vezes, de $70 a $150, depende do armador. Dólar também. Ele que especifica o valor diário. A PIO pode ter um valor, a MSC tem outro. Enfim, o free time é importante você analisar junto com o valor do frete. Sim. O transit time seria o período de viagem do container da China ao Brasil. Sim. Então, de repente, você contrata de $3.000, você não percebeu que o transit time dele é de 50 dias. Então, a sua carga vai demorar mais. Às vezes, o frete de $4.000, que eu comentei, às vezes é uma linha direta que chama China-Brasil, 30 dias sem parar em porto nenhum. Sim. Esse que tem um transit time maior, de repente sai da China e vai entrar na Europa, fazer uma descarga no porto de Holanda, então ele vai em Amsterdã, então ele vai tirar containers do navio e receber outros, e aí vem depois para o Brasil. Isso vai demorar mais 15 dias. Então essa atenção também na contratação do frete internacional é muito importante também, né? Para não ter atrasos e também não ter custos maiores para a empresa. A outra etapa seria o seguinte: no Porto de Santos você tem vários terminais. O ideal é você ter contato com um terminal que você definir, fazer uma negociação para você ter a sua taxa de armazenagem personalizada para você. Porque se você não fizer isso, o armador, PIO, MSC ou Maersk, assim que o navio atracar em Santos, se não houver lá um pedido para destinar o meu container, por exemplo, para Santos, Brasil, que eu tenho uma negociação aqui de R$1.900 por 15 dias, o armador, se não tiver esse meu pedido, ele vai mandar para um terminal que ele definir. Às vezes ele tem uma parceria com a Eco, terminal Eco. De repente lá é R$3.900. Então eu não tenho o que fazer. Aí eu não pedi para mandar para Santos Brasil, por uma desatenção, foi para um outro e eu paguei mais caro a armazenagem. Caramba, sim. Então essa parte que tem que ter, essas etapas de cuidado, né? Após o terminal, que eu negociei e pedi para vir para esse terminal, ok. Aí depois a fase é a parte rodoviária. Você tem que ter umas 3, 4 transportadoras para você cotar o frete, para você retirar o container de Santos e trazer para sua empresa. A parte rodoviária também é uma rotação que você faz, 2, 3 transportadores. Sim. Então, essas são as atenções que o profissional precisa ter
para que tenha a maior eficácia possível do processo todo. Sim, ainda mais igual você falou, do free time, se passar dos 21 dias, pagar multa em dólar, então, e hoje em dia, ainda mais pelo dólar tá caro também, acaba sendo muito dinheiro a mais, né? Além de todo o preço de vinho, a importação, o preço da carga, né? Sim, então, realmente, é um ponto de atenção muito importante. Bom, e agora uma outra coisa, entrando na parte da graduação da faculdade, mesmo a gente aqui sendo de administração, eu queria saber o que você acha mais importante que o aluno de graduação desenvolva para alcançar o sucesso profissional, ou seja, alcançar o sucesso igual você teve aqui na UEF. Teve e tem, né? Ó, a sugestão que eu dou para o profissional de comércio exterior é que, além do domínio da rotina administrativa que eu comentei, do Word, Excel e inglês, Sim. A minha sugestão é que ele procure também conhecer a parte técnica dos produtos que ele está importando. Porque ele não se limitar a ficar só na parte da rotina administrativa, ele é um expert em fazer o produto vir da China ao Brasil, mas não entende nada do produto em si que está vindo. Por exemplo, se ele for trabalhar numa indústria de móveis, ele vai importar, de repente, madeira, aglomerado, parafusos, né? Uma série de insumos para produzir. Sim. Então, a minha sugestão é que, além de ele ter esse domínio da parte administrativa, que ele faça alguns cursos sobre os produtos da empresa que ele está trabalhando. Sim. Então ele vai no Senai, faz um curso de marcenaria, ou estuda por autodidata sobre madeiras. Uhum. Se ele entrou numa indústria de plástico, ele vai importar, de repente, PVC, polietileno, usando as injetoras para produzir peças plásticas. Sim. Se ele vai importar PVC e polietileno, que ele conheça alguma coisa do que é o PVC ou polietileno. Para ter uma base, né? Se ele trabalhar numa indústria química, de repente ele vai importar ácido sulfúrico, ácido, vários tipos de ácido. Então ele tem que entender um pouquinho. Se ele vai trabalhar no ramo agrícola, ele vai importar adubo. Então que ele entenda um pouco do adubo. Se ele vai trabalhar numa indústria metalúrgica, mecânica, no meu caso mecânica, então ele pode aprender sobre máquinas, né? Fazer um curso no Senai de mecânica industrial, entendeu? Parte elétrica. Além do Comex, né? Esse é o ideal, porque o profissional que fizer isso, ele tem uma vantagem em cima do outro que ficar só na parte administrativa. Porque ele é um profissional mais completo. Concordo. Ele vai poder saber a rotina para importar e também sabe falar sobre os produtos. Essa é a sugestão que eu dou. Sim, concordo com isso, até que, pelo que eu sei, antigamente, até em questão de empresa mesmo, contratavam as pessoas para aquele cargo em específico e ponto. E hoje em dia o que eu vejo é que eles esperam que a pessoa faça aquilo do cargo e outras coisas além, para justamente não ficar só em um nicho. Focar, por exemplo, no Comex, mas se viesse trabalhar aqui, saber do Comex da importação, mas também entender um pouco sobre as máquinas, porque senão a pessoa realmente, foi o que você falou, acaba meio que ficando para trás, deixa um pouco a desejar, né? Hoje em dia eu vejo que as empresas e as pessoas em si esperam muito mais do outro, além de só aquele ponto em específico, né? Por exemplo, a gente de administração, acredito que quando a gente ingressar na área de trabalho, nessa nossa carreira profissional, as empresas não vão esperar que a gente saiba apenas a parte da administração, que a gente saiba isso, mas que a gente saiba coisas além ali junto. Correto. Até por isso também, na parte na nossa graduação de administração, a gente tem aulas de marketing, por exemplo. A gente está aprendendo administração, mas tem o marketing envolvido ali. A gente não foca só naquilo, né? Correto. E uma coisa que eu queria saber é se você tem alguma frase de impacto que você já usou, se você usa hoje em dia, e se sim, qual é essa frase? Olha, existem algumas aí, mas eu gosto de usar uma assim, que diz assim: a pessoa pode ter o talento, mas se não tiver uma disciplina no trabalho, não atinge o sucesso. Então a gente conhece, às vezes, por aí, todo mundo conhece, às vezes, um amigo, um primo, que ele é um expert, tira nota 10 em todas as matérias, mas não atingiu o sucesso porque às vezes não tem uma disciplina correta. Sim. Eu tive um exemplo do meu pai que ele passou essa parte da disciplina. Meu pai é bem disciplinado, entendeu? É aquele que a gente fala assim, como se fosse um soldado do exército. Se está chovendo, continua marchando, está de noite, marcha, está de dia, marcha no sol, vai caminhando. Então, se você não tiver tanto talento, mas tiver a disciplina forte, provavelmente você vai atingir o sucesso mais do que aquele que tem o talento e não tem a disciplina. Então, eu diria isso aí um conselho que eu daria. Eu acredito, tem pessoas também que eu conheço que às vezes tem uma faculdade muito boa também, uma faculdade com nome, mas acaba não tendo muito sucesso porque não tem essa disciplina de ir pro trabalho, ou acaba não ligando tanto. Concordo isso com você. E Celso, também eu sei que você faz algumas vezes você vai para a China. Até, obviamente, né, porque você importa de lá, e eu queria saber na verdade, eu queria que você contasse um pouco sobre essas viagens na China e qual é o real objetivo de você ir para lá. Sim. Olha, é importante ir lá na China para você visitar as feiras do segmento, é o que eu faço. Por quê? No meu caso, eu importo máquinas, que são máquinas grandes, às vezes 3 toneladas, 4 metros de comprimento. Nossa, bastante. Então é a chance que eu tenho de ver ao vivo as máquinas, né? Funcionando. Em questão de uma semana eu consigo, na feira, ver 50 expositores, visito 50, vejo as máquinas funcionando, vejo detalhes.
Então, isso é muito importante para desenvolver o produto. Porque às vezes não tenho condição de trazer amostra, não posso trazer uma amostra de uma máquina, então não pode ter. Sim. Se fosse peças pequenas, às vezes pecinhas de, seja 500 gramas, eu consigo mandar vir por avião as amostras para testar. Mas no caso, a importância de ir na China, além disso, de conhecer os produtos, realmente é você estar presente pessoalmente com seus fornecedores, Sim. Porque nesse caso a relação fica mais próxima e eles veem que você é atuante no setor, você está lá e facilita para depois, pós-feira, quando você precisar de uma informação, um e-mail que você manda, eles vão saber que é você, eles respondem. Com prioridade, porque, né? Porque se eu ficar 10 anos sem ir na China, de repente eu não estou lá, eles não me veem. Então, quando eu faço uma pergunta por e-mail, às vezes demora 2, 3 dias, às vezes nem responde. Então, é muito importante ir nas feiras para ver o produto e estreitar o relacionamento com eles. E além Sim. de eu ir na China, ocorre também de eles virem ao Brasil. Muitas vezes aqui na UEFA, a gente já recebeu os fornecedores chineses aqui. Sim. Eles passam aqui 3 dias, a gente vai jantar, vai no hotel buscá-los, a gente interage com eles. E conversa tudo em inglês? Tudo em inglês. Né? Por isso que eu falei, tem que ter o inglês para essa função. Sim, tem que ter. Senão não Ainda consegue. mais no Comex, então, sim, realmente. Então é isso, é muito importante ir para a China nas feiras. Sim, sim. E falando disso, da China, como que você lida com as diferenças culturais, se é que para você sentiu que tem essa diferença, né? E eu queria saber como que essas diferenças elas podem afetar o comércio e também como que você fecha contrato com essas pessoas da China. Eu diria assim, a diferença cultural, eu não senti muito assim, né? Nesse tempo que eu estou aqui, não senti tanta diferença. Sim. E também até porque, com o desenvolvimento dos aplicativos, o WhatsApp, o WeChat, fora os e-mails, que já era mais antigo, aproximou bastante a conversa. Sim. Então, às vezes eu estou na minha casa às 23 horas e consigo conversar com os fornecedores chineses que lá é de dia. E vice-versa. Eu estou aqui de dia 10 horas da manhã, lá é de noite e continua a conversa via WeChat, WhatsApp, troca um vídeo de uma máquina, faz pergunta, continua a interatividade. Sim. Então, eu não senti muito isso. O que eu diria é o seguinte, que eu acho que a China, os chineses, existem ciências exatas, biomédicas e ciências humanas. Sim. Né? Eu entendo que os chineses, eu acho que a maioria é tudo ciências exatas. O cérebro deles é ciências exatas. Sim, concordo. Então, essa é a cultura deles que eu aprendi, me adaptei, conversar com eles, sabendo que eles são assim. Então, por exemplo, quando eu vou mandar um e-mail para eles com várias perguntas, 4, 5 perguntas ou 7 de uma máquina, eu não posso fazer uma pergunta igual a gente conversa aqui no Brasil, fala várias coisas ao mesmo tempo. Ele não vai texto, né? Em texto, né? Sem ter tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Vai escrevendo um texto redigido sem parada. Sim. Ele acaba não entendendo, não responde direito, então a eficácia não é boa. Então, eu aprendi que eu mando os e-mails com tópicos, às vezes um e-mail por tópico, às vezes eu mando 5 e-mails, cada um com um assunto para ficar bem separado. É isso que eu aprendi e tem dado certo. Sim. Então, mas eles sempre te respondem rápido, justamente. Porque essa era uma dúvida também. Porque como a China tá 12 horas, é pra frente ou tá pra trás? Pra frente, né? Tá pra frente. Pra frente, 12 horas pra frente da gente. Eu pensei que a comunicação de vocês talvez ia falhar um pouco, mas também acredito nisso, que como você sempre vai pra lá, tem essa parte do laço, essa parte do networking, né, de estar conhecendo sempre as pessoas, eles realmente colocam como prioridade, então sempre estão te respondendo. Sim. E isso é bem interessante também, essa questão de que eles funcionam de uma outra forma, porque aqui no Brasil a gente está acostumado a mandar texto, conversar, e eles funcionam mais, eu acho que eu vejo isso também, que eles funcionam mais como se fosse quadrantes, né? Como se fosse algo mais organizado e não tão uma conversa. Sim. E, enfim, e falando tudo isso, ainda mais sobre essa questão de falar com pessoas do outro lado do mundo, mesmo você falando que tem uma comunicação boa com eles, o seu trabalho é estressante com tudo isso do Comex, com isso do container vindo para cá? O seu trabalho é estressante para você? E se sim, como que você consegue lidar com isso no dia a dia? Ok. Olha, eu diria que não é tão estressante. Não sofro tanto estresse aqui. Mas tem um motivo que eu vou explicar, que vai até uma pergunta anterior que você me fez, as habilidades de uma pessoa de comércio exterior que precisa ter. Sim. E eu comentei que precisa ter uma boa organização de documentos, de planejamento. Sim. E eu tenho essa característica. Então, como eu sou bem organizado e gosto de planejar sempre 6 meses para frente, 1 ano, então eu consigo sempre manter o meu estoque sem faltas. Eu compro na hora certa, eu controlo direitinho. Então, não há falta de mercadoria, porque vamos supor que eu sou desorganizado, esqueci de comprar um produto, faltou na prateleira. Com certeza eu vou ter reclamação de cliente na minha porta. Sim. Que, às vezes, depende da minha matéria-prima para ele produzir. Então, se faltar matéria-prima aqui, e por um descuido meu, eu vou atrapalhar esses fabricantes que eles precisam produzir para faturar. Sim. Então, devido a essa boa organização e um planejamento, então não tem ocorrido de ter esses estresses porque não há falta de mercadoria. Sim, e uma dúvida pequena, na verdade, essa sua organização, ela veio de você mesmo ou você construiu isso depois da UEFA ou depois da outra empresa que você teve?
Olha, eu acho que é uma característica nata minha, então não desenvolvi já. Que bom. É nata, é nata. Sim. Agora, tem um detalhe que também é bom falar, tipo assim, o estresse pode ocorrer, mas se for um fator externo ao meu controle. Por exemplo, entendi. De repente, como eu comentei agora há pouco, eu contratei um frete com linha direta de 30 dias, então eu prometi um prazo para o meu cliente em cima dessa proposta de 30 dias. Por um motivo ou outro, essa carga atrasou, o navio atrasou, e chegou aqui com 45 dias, então há 15 dias de atraso. Entendi. Então, pode ocorrer essa falha. Se eu trabalhasse com um contrato, com multa contratual, aí teria um estresse, porque de repente vai atrasar minha carga e meu cliente vai me cobrar 15 dias de multa. Sim. Aí eu sofri um estresse. Mas eu não trabalho com sistema de contrato de multa e, como eu falei, então existe o estresse é mínimo. Né? Então, um estresse normal. Devido ao bom planejamento, o estresse é um estresse normal. Um estresse normal de dia a dia de trabalho que acontece, mas nada muito ao extremo para ficar realmente muito estressado, né? Correto. Sim, que bom, ainda bem que assim que é bem controlado. E uma dúvida que eu acho que é bem interessante, é um ponto interessante, porque eu vejo que o mundo está mudando muito rápido. Então, a pergunta que eu tenho é, se você acha que o Comex vai ter grandes mudanças daqui a alguns anos, e se você já vê alguma coisa mudando no momento agora, no século XXI, no ano de 2025? Sim. Eu acredito sempre que vai ter mudanças, né? Sempre vai ter mudanças, né? Lógico. Vamos fazer só aqui um comparativo no passado e depois a gente volta um pouquinho para o futuro. Tá, legal. Nós estamos aqui em 2025, a situação atual é essa que a gente está vivendo. Mas, por exemplo, se eu disser para você que em 1991, o ex-presidente Collor foi o presidente que abriu as importações no Brasil. Não tinha importação no Brasil, existia, mas era mínima. Nossa, é recente, né, pensando assim. Sim, então, em 1991, o presidente Collor assinou lá uns decretos e começou a abrir as porteiras brasileiras para as importações. Então, não tinha. Sim. Ok. E depois isso melhorou muito mais com o presidente Fernando Henrique Cardoso, com o seu ministro de Telecomunicações, Sérgio Mota, que eles privatizaram as telecomunicações no Brasil. Por isso que ficou fácil hoje, você tem vários concorrentes para você comprar internet, é claro, é Vivo, um competindo com o outro, devido ao Sérgio Mota e FHC. E outra, e abriu o celular, o WeChat, o WhatsApp, então tudo isso foi um boom que nós estamos hoje usando, mas não tinha em 1991. Sim. Até tem uma história para falar, eu era adolescente, na metalúrgica, que eu comentei agora há pouco, eu tinha o meu irmão mais velho, que era da parte comercial, eu falei que era da produção, né? Sim, sim. E ele tentou fazer algumas exportações, importação, e o método era o seguinte, ele tinha que ir pessoalmente numa agência do Banco do Brasil e mandar mensagem via telégrafo. Ele dizia para o operador do banco, olha, eu preciso mandar essa mensagem para tal fornecedor, você faz para mim? Então a pessoa pegava, lia e fazia por telégrafo para sair no fabricante. Então você imagina como é que importava desse jeito, impossível importar. Sim, muito mais complicado. Então, se você pensar em 1991, era aquela situação, e hoje em 2025 essa situação, agora vamos falar para o futuro. Então, isso que eu estou projetando, se a mudança do futuro vai ter. Sim. Eu já teve de lá para cá, com certeza vai ter, sim. Por exemplo, hoje em dia a forma de pagamento nas fábricas, daqui para a China, a gente usa o dólar. Então, o Brasil é real, a China é o yuan. Mas para pagar a relação Brasil e China, eu sou obrigado a usar moeda dólar nos Estados Unidos. É uma escravidão. Sim. Então, acho que um dia isso vai acabar. Por exemplo, hoje em dia o Bitcoin está surgindo. Quem sabe daqui a 10 anos os pagamentos Brasil e China vai ser via Bitcoin. Eu faço um Bitcoin para o meu fornecedor e ele está pago. Não usamos o dólar e estamos livres dessa parte. É uma opção. Sim. Né? E acho bem provável que possa acontecer. Uma coisa que pode acontecer também é o seguinte. O Brasil sofre um problema trabalhista, de cultura. Então, talvez a juventude hoje não esteja com a força de trabalho adequada, né? Às vezes eu tenho receio de a China começar a entrar mais no Brasil, as fábricas virem no Brasil, criar galpões aqui, procurar brasileiro apenas para ser um sócio 10% minoritário, eles entrarem aqui com a força deles, a parte financeira, estocar aqui, e eles fazerem a parte de distribuição. Tipo assim, como se não estivesse mais confiando nos brasileiros, invadir o nosso mercado para eles atuarem aqui. Que é um país com uma força de trabalho forte. Sim. Então pode ocorrer isso mais para frente. Outra coisa que eu penso assim, vamos falar um pouco em ficção científica, né? Porque eu também, quando era adolescente, eu assistia um desenho animado dos Jetsons. Lá você via um monte de cenas que você jamais imagina. Você já falava um telefone sem fio. Quando eu era adolescente, não existia nada. E hoje tem. Hoje tudo isso existe, né? Sim. Então, pensando assim, eu pensei, nossa, o Brasil é o maior produtor de café, de açúcar, milho, soja, toneladas e toneladas, mas para quê? Para alimentar suínos, gado, frango. Eu pensei, tudo isso para alimentar 8 bilhões de pessoas que estão no planeta Terra. Mas se, de repente, o avanço tecnológico não para. De repente, alguém consegue descobrir alguma maneira de se alimentar com um volume menor. Igual o astronauta, existe a pílula de astronauta, mas de repente você consegue com 100 gramas de um produto, um concentrado, você se alimenta por 12 horas. Já pensou se isso ocorre?
Já pensou se ninguém mais precisa de tanta soja, tanto milho, tanto frango, tanto suíno? Pode ocorrer daqui 10, 15 anos. Sim, e ainda mais como a tecnologia está tudo muito rápido, acontecendo muito rápido, acredito que isso possa acontecer mesmo. Pode ocorrer isso também, sim, pode ocorrer também. Sim, e também uma coisa que eu queria saber, por exemplo, você mexe com fios e cabos. Hoje em dia, por exemplo, a gente já tem carregadores, como fala, não é via Bluetooth, é por indução. Isso. Você já vê, tipo, que talvez, não que os fios e cabos vão acabar de uma vez, mas você já vê também essa mudança nessa parte? Sim. Uhum. Com certeza. Tipo wireless, né? Isso. Então, na verdade, é uma coisa que vai me prejudicar, porque o meu segmento é produção de fios e cabos. Se começar um avanço tecnológico e começar a não se precisar tanto de fios, o meu setor tende a diminuir. Então, pode ocorrer. Como você falou, já tem carregador de celular sem fio. Sim. Né? Então, de repente, hoje em dia, uma guitarra, você vai ver um show, existe um cabo da guitarra até a mesa, mas se de repente alguém cria lá um transmissor e um receptor... Como se fosse Bluetooth, né? Sem interferência, aí o cabo da guitarra não precisa mais. Então, o fabricante do cabo de guitarra vai ter problemas, eu vou ter problemas. Mas então, o avanço tecnológico com certeza vai fazer alguma mudança no comércio, que a gente não sabe ainda, mas como eu falei, comparando com 1991 do Collor e FHC em relação a hoje, teve mudanças e vai ter também mudanças para daqui a 15, 20 anos, com certeza. Com certeza. Até esse microfone mesmo que a gente está usando, antigamente tudo era fio, cabo longo, e hoje em dia a gente já está no Bluetooth, então realmente é tudo muito rápido, a tecnologia está indo muito rápido. E, enfim, Celso, essas eram as perguntas que eu tinha para você, mas eu quero deixar em aberto agora, se você quer fazer algum comentário, se você tem alguma informação que você acha importante que você quer passar para as pessoas, se tiver alguma coisa. Sim. Fechando aí o nosso bate-papo, eu diria assim, né? Já que a entrevista também é para o pessoal lá do Mackenzie, é que hoje em dia as empresas precisam de pessoas para trabalhar. Hoje em dia eu sinto uma dificuldade em contratar profissionais aqui. Há uma dificuldade. Eu não sei se a característica dos profissionais hoje, como a gente comentou da geração Z, que é resultado rápido. Eu diria aquilo, quem está hoje na faculdade, faça isso, faça o básico. Estude a sua profissão, se for o caso, a parte técnica que eu falei, se use a disciplina. Se você for disciplinado, se você todo dia fizer aquilo e ter paciência de passar 1 ano, 2, 3, você vai atingir o sucesso. A não ser que surja outra maneira mais fácil de você progredir. Né? Por enquanto, se for seguir nos moldes atuais, eu acho que o que tem que ser feito é isso. Estudar, cada vez aprender mais sobre a sua profissão e os produtos. E disciplina. Acho que isso é o básico para você atingir. Sim, é o que a gente conversou uma hora, na verdade, sobre essa geração, né? Que a gente conversou, na verdade, não foi um pouco antes da gente começar essa entrevista. Realmente, eu acho que a minha geração, no caso a geração Z, que é tudo muito para ontem. Então, esperar, por exemplo, igual você falou da carga, que demora 3 a 4 meses para pesquisa, até chegar no porto, do porto vir para cá, mais ou menos 1 ano, por exemplo, colocando assim, eu vejo que a minha geração não gosta muito de esperar, a gente quer tudo muito rápido. Então, eu também vejo muita gente, às vezes, indo de um trabalho para outro em questão de 3 meses, porque, nossa, não ganhei tanto dinheiro, não subi de cargo tão rápido em 2 meses. E isso não vai acontecer, né? Só que realmente eu vejo que essa minha geração quer tudo muito para agora. E acho que também, realmente, esse deve ser um dos motivos que você tá com dificuldade, às vezes, de contratar as pessoas, porque essa geração nova mesmo, eu me incluindo, a gente quer tudo muito para ontem, tem muito essa questão de ansiedade, mas espero que dê certo, que você consiga achar algum profissional. E, Celso, eu queria te agradecer muito por você ter topado essa entrevista. Toda essa sua bagagem no Comex trouxe pra gente muita informação, pra mim, com certeza pra quem tá vendo essa entrevista, tenho certeza que pegou muita informação, e ainda mais as pessoas que estão se graduando em Comex, tenho certeza que elas podem tirar essas informações e colocar em prática no dia a dia. E eu também gostei muito das suas dicas, como essa questão da disciplina, e também o seu conselho que foi a sua frase, né, que você falou que mesmo a pessoa tendo... como que você disse exatamente? Mesmo a pessoa tendo... Não foi competência. Não ter tanto talento, isso. Né? Às vezes a pessoa, na verdade, a pessoa pode ter talento, mas se não ter a disciplina, de nada adianta muito. Mas enfim, Celso, é isso. Eu queria te agradecer muito. Ajudou muito a gente. E é isso. Muito obrigada pela sua participação hoje. Tá? Eu também agradeço aí vocês terem vindo aqui, né? O pessoal do Mackenzie. Desejo boa sorte para todos. Espero ter contribuído aí apresentando. Com certeza. Né? E continuo à disposição para futuras... Muito obrigada. Bate-papo. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a vocês aí, boa sorte. Tchau, gente. Obrigada.